Salve, meus queridos amigos, boa noite. Sejam bem-vindos a essa palestra aqui no canal 893. Hoje nós estamos comemorando o lançamento da quarta edição desse livro. A primeira edição foi lançada em 2012 e hoje nós chegamos à quarta edição. Isso já nos leva para 31 edições, juntando todos os livros, 47 mil exemplares. E a gente deve muito aos nossos leitores e às pessoas que nos prestigiam, não só lendo os livros, mas também recomendando para os seus amigos, né? Você pode clicar nessa página eniopadilha.com.br/administração, e aí você vai ter uma página onde você vai ter informações a respeito do livro, o sumário do livro e o acesso a um capítulo do livro. Você pode ler um capítulo do livro que está disponibilizado nesta página, eniopadilha.com.br/administração, administracal, né? Aí, se você comprou o livro, se você adquiriu um exemplar do livro, você pode, nessa mesma página aí, você vai clicar num formuláriozinho, vai colocar o seu nome e a senha que você recebeu e que está na última página do livro. Quem comprou o livro recebe essa senha na última página do livro. Com essa senha, você tem acesso a muitos conteúdos extras, coisas que são citadas ao longo do livro, documentos, modelos, enfim, muita coisa mesmo, assim, muitas ferramentas, muitos instrumentos de gestão que vale a pena ler. Então, é uma forma de tornar o livro certamente mais abrangente, mais rico, né? Quais seriam, então, os principais erros que nós cometemos na gestão de escritórios de engenharia e de arquitetura? Esses 7 pecados que eu vou apresentar aqui, eles não são absolutos, não são os únicos e nem certamente serão os mais importantes. São 7 erros, 7 pecados que eu elenquei, né? Você pode, de repente, outros autores podem apontar outras coisas. Isso não é importante. O importante é que essas coisas que estão colocadas aqui certamente são erros que podem custar alguma coisa para quem é dono do seu próprio escritório, ok? O primeiro, e aqui o primeiro não é o mais importante, eu deixei o mais importante para o final. O último é exatamente é a resposta que eu costumo dar quando alguém me pergunta numa entrevista, alguma coisa assim, tá? Esse primeiro colocado aqui é o pecado de abrir um escritório ou ter um escritório que não tenha um plano de negócio, certo? O plano de negócio, como vocês sabem, é o projeto do seu escritório. É uma forma de você dizer como é que o seu negócio vai se desenvolver. Então, não ter um plano de negócio para abrir um escritório, para abrir uma empresa, é como não ter um projeto para construir uma casa. E aí vem aquela pergunta: dá para construir uma casa sem projeto? Dá, muita gente constrói. É certo? Não, é errado. Você, quando constrói uma casa sem projeto, você vai ter problemas, você vai ter prejuízo, você vai ter perdas de material, perda de dinheiro, perda de tempo. Então, é melhor você ter um projeto para construir uma casa. Da mesma forma, para fazer um escritório, ter um plano de negócio é extremamente fundamental. Dá para fazer sem? Dá, mas a empresa não vai parar de pé equilibrada, vai estar sempre mancando. Então, primeira coisa, não abra o seu escritório sem ter um plano de negócio. Ah, mas eu já tenho meu escritório aberto, eu não tenho plano de negócio. Faça um plano de negócio, então, para o escritório que já existe. Assim como o plano de negócio é o projeto do seu escritório, o plano de negócio para um escritório que já existe é como se fosse o projeto da reforma do seu escritório. Eu tenho alguns vídeos no nosso canal que explicam o que é plano de negócio. No livro está bem explicadinho o que é plano de negócio. Então, não tem explicação para não ter. Outra coisa importante é que, quando você abre uma empresa, você precisa ter uma clareza dos pressupostos empresariais. O que você quer com aquela empresa, além de obter lucro e ganhar algum dinheiro?
né? O que que te move? O que que te leva a se estabelecer como empreendedor, como empresário, abrindo um escritório de arquitetura ou de engenharia? Qual é a missão? Qual é a visão? Quais são as suas crenças? No que você acredita quando você se relaciona com o mercado? Quais são os valores que você defende? Quais são os princípios que são regras morais que você impõe a si próprio e às pessoas que estão próximas ou subordinadas ou lideradas por você? Você precisa ter claro qual é a sua missão, qual é a visão, quais são as crenças e os valores, porque os princípios decorrem dessas, dessas 4 coisas anteriores. E isso a gente pode claramente chamar de pressupostos empresariais. Quando você não tem clareza sobre os pressupostos empresariais, você corre o risco de ter uma empresa que não sabe para onde vai. Qualquer vento leva, qualquer estratégia serve, qualquer situação parece razoável, o que não é. Então, não abra um escritório e nem mantenha um escritório aberto sem conhecer perfeitamente os pressupostos empresariais. Terceiro pecado, não é não ter um contrato social, porque quando você abre uma empresa, é praticamente obrigatório ter um contrato social. O contrato social, ele é geralmente um documento necessário quando você abre uma empresa em sociedade com uma ou mais pessoas, que é o caso majoritário dos escritórios de arquitetura e de engenharia. E no mais das contas, o contrato social, ele é elaborado a partir de um modelo que o contador tem lá na gaveta, e não é uma coisa feita a propósito, ajustada, que seja completamente adequada à realidade daquela sociedade que está sendo montada. É apenas um cumprimento legal, burocrático. Isso é um erro. Olhar para o contrato social apenas como um papel a mais que precisa ser assinado e carimbado e registrado para que você possa ter uma empresa, isso é um erro. O contrato social é um instrumento, é a constituição da sua empresa. Ele determina como é que a sua empresa vai funcionar em qualquer circunstância que ocorra. E ele precisa ser muito bom, ele precisa prever tudo o que pode acontecer com a sua empresa num horizonte de 10, 20, 30 anos. Quanto melhor o contrato social, mais sólida é a sociedade, mais longeva, né? Mais adiante ela vai com harmonia e com produtividade, lucratividade. Então, contrato social mal feito ou um contrato social incompleto é sempre uma coisa muito ruim, né? Vamos para o quarto. O quarto erro é um erro cometido por muitos profissionais, quando abrem os seus escritórios. Não fazer registro. É muito comum, eu converso muito com pessoas que têm escritório e que reclamam de algumas coisas que estão acontecendo, ou coisas que não estão acontecendo e deveriam estar acontecendo, e aí a gente vê essas pessoas, eles não sabem quantas negociações eles fizeram ao longo do último ano, quantos serviços eles já realizaram desde que abriram o escritório, sem falar nos registros do controle financeiro, né? Não tem um cadastro detalhado dos clientes, parceiros, dos fornecedores. Então, uma empresa que não tem registro, você não tem a empresa na sua mão, você precisa realmente ter registro das negociações, dos processos de cobrança, da relação com os empregados, porque aí você tem a sua empresa sob controle. Não fazer registro é certamente um pecado, ou um pecado que eu chamo de pecado capital, na gestão do seu negócio. Pecado número 5, não ter indicadores de desempenho. Você já deve ter ouvido falar do Lord Kelvin, né? Aquele mesmo, daquele sistema de medição de temperatura. Ele dizia que o que não pode ser medido não pode ser controlado. E o que não pode ser controlado não pode ser melhorado. Por decorrência, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. E isso é absolutamente verdadeiro. Você precisa estabelecer para a sua empresa os indicadores de desempenho.
né? E o que são os indicadores de desempenho? São aquelas coisas que você pode medir, que você pode associar a um número e que seja, portanto, mensurável, associada a um número, que seja relevante e que seja importante. Então, ela precisa ser uma coisa que eu possa medir, que eu possa associar a um número, tipo, quantas negociações eu fiz ao longo do ano, qual foi o meu faturamento, qual foi a minha produção. Então, são números, né? Aquilo tem que ser relevante, tem que ter alguma conexão com o desempenho que eu quero medir, porque o desempenho que eu quero medir pode ser desempenho de produção, pode ser desempenho de marketing, pode ser desempenho financeiro, né? Então, aquele indicador precisa ser relevante e ele precisa ser importante, porque eu posso identificar na minha empresa 80 coisas que eu posso medir e associar a um número. Só que eu vou ficar maluco se eu controlar 80 indicadores. Eu preciso escolher aqueles que são mais importantes. Então, o indicador de desempenho é aquela coisa que eu posso olhar, medir, associar a um número que tem a ver com o desempenho que eu estou medindo e que é importante. Ele é das coisas que melhor explicam o desempenho naquele campo. Então, não ter indicador de desempenho é terrível porque você perde a possibilidade de agir sobre o elemento controlado, sobre o elemento medido e, portanto, melhorar esse elemento. O sexto, que é um pecado que muita gente comete, que é não ter controle financeiro. Não ter controle financeiro já começa quando você não faz registros, quer dizer, você compra as coisas, você não anota, você não tem uma caderneta, não tem um aplicativo, não tem registro do que você compra, do que você paga. Então, esse é o erro, talvez, o mais comum de todos, né? O segundo mais comum, certamente, é misturar as contas pessoais com as contas da empresa. Muitas vezes, quando o escritório é novo, as contas são poucas, você consegue lembrar de cabeça todas as contas que você tem para pagar, mas isso não dura muito tempo, a menos que você esteja, de fato, estagnado no mercado, né? No geral, o que você tem é um volume de contas a pagar e contas a receber que já não dá mais para guardar tudo na cabeça. Além do que, você tem que guardar espaço no seu HD para coisas que realmente importam. Aquilo que você pode registrar, deixar guardadinho numa tabela, num aplicativo, numa planilha, deixa lá. E você vai tomar consciência daquilo, vai lidar com aquilo quando for a hora. Quando você não faz registro, você já está dançando. E quando você mistura as contas pessoais com as contas da empresa, geralmente se dá lá no início, muitas vezes porque pode ser muito caro. Hoje em dia essa explicação já não cabe mais, né? Porque abrir uma conta hoje numa dessas fintechs não tem mais custo algum. E ainda você pode, mesmo que não seja possível abrir uma conta pessoa jurídica, você abre uma conta pessoa física numa dessas e usa essa conta especificamente para sua empresa, naquele primeiro período em que ela está ainda crescendo, florescendo. Mas aí você já separou completamente a conta de um com a conta do outro, para realmente ter esse controle. Quem não faz isso acaba não sabendo sequer quanto ganha. Na verdade, essa é uma outra coisa muito importante. Eu até vou fazer uma outra palestra aqui, né, no futuro, sobre como você faz para saber quanto você ganha no seu escritório. Porque quando eu apresento essa abordagem nos meus cursos, o pessoal fica muito surpreso, porque muita gente, quase sempre, ao fazer as contas durante a aula, eles se dão conta de que eles ganham, na verdade, menos da metade do que eles acham que ganham. Então, a pessoa que acha que está ganhando 15 mil reais, vai ver está ganhando 4 ou 5. Né? Por quê? Porque tem uma série de considerações equivocadas que ele está fazendo, tem muita coisa ali que ele está colocando na conta de ganho próprio, que na verdade é apenas um faturamento da empresa, que se transforma em custo da empresa. Então, quando você não separa suas contas pessoais das contas do seu escritório, da empresa, a primeira consequência é você perder completamente a noção de quanto você ganha. Então, não ter controle financeiro é um erro, e é um erro que a gente não deve cometer.
Olha, gente, vamos agora para o sétimo pecado capital, e esse é aquele que eu, geralmente, quando me perguntam qual é o principal erro que um profissional comete na administração do seu escritório, eu sempre chamo a atenção para este erro aqui, que é não reconhecer o valor dos conhecimentos técnicos, os conhecimentos teóricos da administração. Em outras palavras, seria algo assim: é achar que é possível administrar um escritório apenas na base do bom senso, da criatividade, do jeitinho, do na hora eu resolvo. Isso não dá para fazer no médio prazo. Né? Talvez você consiga administrar o seu escritório na base só do conhecimento da vida, né? Da história de vida que você tem, mas você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir ter uma gestão eficiente se você não for atrás da literatura ou da formação específica. Não quer dizer que você, que tem um escritório de engenharia ou que tem um escritório de arquitetura, precise fazer um curso de graduação em administração. Talvez. Isso seria muito bom, né? Eu tenho um artigo que está lá no site, vocês vão poder encontrar, que se chama Engenharia e Administração, um casamento por conveniência. Nesse artigo eu mostro como, tanto para a engenharia como para a administração, tanto para os engenheiros quanto para os administradores, fazer essa união é uma conveniência. É conveniente para a engenharia, porque os escritórios se tornam muito mais sólidos quando você tem um administrador cuidando das coisas da administração, e também para os administradores. A administração, eu acho que as entidades de classe da administração e os conselhos da administração deveriam prestar atenção no imenso mercado que existe de administração de empresas de engenharia. De vez em quando, nos meus cursos, aparecem administradores que atuam em escritórios de engenharia, e eu percebo como eles têm, os administradores, uma visão muito mais clara da empresa sem ser engenheiro. Porque a gente tem essa coisa de achar que se a empresa de engenharia tem que ser administrada por engenheiro. Não. A empresa de engenharia, mas quem entende de administração é o administrador. Se você não tem um administrador no seu campo, então é muito importante você, pelo menos, buscar a literatura. A literatura clássica da administração, né? Os livros clássicos, aqueles autores lá de 1903, 1911, 1930, o Elton Mayo, o Henri Fayol, o Taylor, o Max Weber, que são aqueles autores que escreveram os primeiros livros, os seminais, aqueles que, de uma certa forma, são usados até hoje como base para toda a literatura da administração que a gente tem hoje. Eu costumo brincar, porque não é exatamente assim, mas é muito perto disso, que quase tudo o que importa na administração foi escrito antes de 1930. Que quase tudo, todos os livros de administração dos últimos 50, 60 anos, eles têm como base alguma coisa que foi anunciada ou pelo Taylor, ou pelo Fayol, ou pelo Max Weber, ou pelo Elton Mayo. Não é exatamente assim, tanto que nenhum desses quatro autores falava, por exemplo, de administração financeira, né? Mas é importante você entender que a administração é uma ciência social aplicada. A administração não é achismo, não é uma questão de opinião, não é uma questão de jeitinho. A administração é uma ciência social aplicada. Assim como a engenharia e a arquitetura são ciência natural aplicada. Nós aplicamos física, química, matemática, os arquitetos ainda têm todo o processo de arte, que faz parte do escopo do trabalho deles. Então, nós fazemos tecnologia, né, que é a ciência aplicada. Na administração, nós aplicamos ciências como a economia, a antropologia, a psicologia, e uma série de outras ciências. A matemática também entra, embora não seja uma ciência social, mas também é uma ciência aplicada pela administração. Existe um conjunto de consensos na administração. Existem coisas que não estão mais em discussão,
que os cientistas, os pesquisadores, eles já concordam que aquilo ali é real, desde 1910, 11, 20. Então, não cabe, nós não vamos reinventar a roda para desenvolver processos produtivos, porque as coisas já estão consolidadas dentro da ciência da administração. E tem literatura, tem muita literatura sobre administração. E para isso você precisa, eu recomendo sempre que você leia os livros básicos, os clássicos. Por quê? Porque tem muito livro moderninho, né, muito livro novo, que, na verdade, fazem um reesquentamento, né, requentam teorias antigas e se pagam de grandes novidades na administração. Né? Eu procurei não fazer isso no meu livro. Meu livro é, de fato, um livro de introdução à administração para quem nunca estudou administração, para pelo menos entender, e no meu livro todos esses autores são citados no seu devido banquinho, exatamente para que o leitor possa saber de onde vêm as coisas que fazem parte do escopo, do framework da administração. E alguém que tem uma empresa, que gera empregos, que gera impostos, que tem responsabilidades, ele não pode achar que a empresa ir bem ou mal é problema dele. Não, é problema de muita gente. Se o seu escritório não vai bem, isso é um problema do seu empregado, isso é um problema do seu cliente, isso é um problema do seu fornecedor, é um problema para muita gente. Você tem uma responsabilidade de fazer com que o seu escritório ande bem, ande para frente. E para isso é importante que você entenda como é que se faz a administração do jeito certo. Conheça a literatura, estude alguma coisa. Se puder fazer alguma especialização na área de gestão, tem vários cursos de pós-graduação que são disponíveis, faça isso também, isso vai te ajudar muito. Eu até hoje não conheço um engenheiro ou um arquiteto que tenha dito para mim que eu fiz um curso de gestão, eu fiz uma especialização ou pós-graduação, me arrependi, foi perda de tempo. Nunca é, nunca é. Porque você sempre vai aprender alguma coisa que vai se aplicar à gestão do seu negócio. Eu tenho uma disciplina chamada Administração de Escritórios de Engenharia e de Arquitetura, que é, na verdade, uma coisa mais ampla, um curso de 20 horas, que é uma disciplina em cursos de pós-graduação. Geralmente, essa disciplina ela é dada em cursos de pós-graduação técnicas, né? Então, curso de engenharia de estruturas, cursos de iluminação, cursos até de medicina, de odontologia, e eu sempre explico, justifico essa disciplina nestes cursos como uma disciplina que pode ajudar o profissional a transformar o seu conhecimento técnico, a sua performance técnica em negócios, em bons negócios. Então, é para isso que serve a administração. Quando você vai aos livros, vai aos cursos e se apropria desses conhecimentos de administração, você está, na verdade, se estruturando para transformar o seu conhecimento técnico em negócio, de preferência bons negócios. Vocês viram que são 7 pecados, certamente na cabeça de vocês já está passando outros pecados, alguma coisa que eventualmente tenha passado batido aqui, mas é por aí mesmo que a gente vai, sabe? Você pode certamente encontrar mais 3, 4, 5, 8 ou até 10 outros pecados, outros erros que as pessoas podem cometer na gestão dos seus escritórios, e isso é normal. Esses que eu coloquei aqui são os que, nesse momento, eu estou vendo que são mais urgentes, né? São aquelas coisas que, pelo amor de Deus, não pode fazer, ok? É isso, gente. Foi um grande prazer ter vocês aqui comigo. Como eu disse para vocês, seria uma palestra bem rapidinha, né? É mais uma comemoração mesmo. Os nossos livros estão disponíveis na loja da 893, é só 893.com.br/loja, ou vai no site da 893 e clica no link. Se você gostou da nossa palestra aqui, manda o link para os seus amigos, para que eles possam ver também. Pessoal, muitíssimo obrigado a vocês. Foi um prazer tê-los encontrado novamente aqui. E nas próximas palestras a gente
se encontra aqui novamente. Grande abraço.